Salve Maria Imaculada, paz de Cristo Jesus, amados irmãos e irmãs, e o fogo crepitante do Espírito Santo de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Lembrai-vos, ó Altíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção e imploraram o vosso socorro fossem por vós desamparados. Animada por sua atual confiança, a vós, ó Virgem, entre todas singular, como minha mãe, eu recorro de vós elevado, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés, não rejeiteis as minhas súplicas. Ó Mãe do Filho de Deus humanado, mais dignai-vos de as ouvir propícia e alcançar o que vos peço. Amém. Assim seja. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos dar continuidade ao nosso capítulo 5. Estamos no número 163. Capítulo 5, número 163. Vamos avançar em nossa leitura com a graça de Deus. O livro de M. Bourdon, já citado, refere os nomes dos diversos papas que aprovaram essa devoção, os teólogos que a examinaram, as perseguições que suportou e venceu e os milhares de pessoas que a abraçaram, sem que jamais papa algum a tenha condenado. Nem seria possível fazê-lo sem derrubar os próprios fundamentos do cristianismo. Nem seria possível fazê-lo sem derrubar os próprios fundamentos do cristianismo. São Luís está deixando bem claro aqui que a verdadeira devoção, ela é base, é fundamento do cristianismo, ou seja, toda a nossa verdadeira vida com Deus, vida em Deus, também decorre e deve fazer também parte dessa verdadeira devoção à Nossa Senhora. Consta, pois, que essa devoção não é nova e, se não é muito comum, é por ser preciosa demais para ser apreciada e praticada por todos. Segundo, essa devoção é um meio seguro para ir a Jesus Cristo, porque é próprio da Santíssima Virgem conduzir-nos com segurança a Ele, como é próprio de Jesus conduzindo-nos seguramente ao Eterno Pai. E que os espirituais não caiam no erro de pensar que Maria seja um impedimento para chegar à união divina. Seria possível que aquela que achou graça diante de Deus, para todos em geral e para cada um em particular, fosse obstáculo a uma alma para encontrar a grande graça da união com Deus? Seria possível que Maria pudesse impedir uma alma de se unir perfeitamente a Deus, visto que ela foi cheia e superabundou em graças e que viveu tão unida e transformada em Deus que Ele teve de se encarnar nela? É bem verdade que a visão de outras criaturas, embora santas, poderia talvez retardar a união divina em certas circunstâncias, mas jamais Maria, como já disse e não me cansarei de repetir. Uma das razões por que tão poucas almas atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo é que Maria, que é, hoje como sempre, a mãe do Filho e a esposa fecunda do Espírito Santo, não está suficientemente formada nos corações. Quem deseja possuir o fruto bem maduro e formado, deve ter a árvore que o produz. Quem deseja o fruto da vida, Jesus Cristo, deve ter a árvore da vida, que é Maria. Quem quer ter em si a ação do Espírito Santo, deve ter a sua fiel e indissolúvel esposa, Maria Santíssima, que o torna fértil e fecundo, como já dissemos no outro lugar. Tem horas que parece que eu já li essa parte, estou relendo de novo, é que não só o acompanhamento com os irmãos é pessoal, mas também às vezes em grupo, então eu já treli, e aí tem horas que eu fico confusa, mas eu acho que nós estamos eu deixei marcado aqui, só se mudou o santinho, pode ter mudado de lugar, não é possível, mas não, estamos no número certo. Se está repetido, é bom que a gente vai reforçar mais uma vez então a leitura do tratado, mas eu deixei marcado aqui, eu sempre deixo marcado. Número 165. Estejamos, portanto,
certos de que quanto mais presente tivermos Maria nas nossas orações, contemplações, ações e sofrimentos, se não puder ser de um modo distinto e perceptível, que seja pelo menos de uma maneira geral e implícita, tanto mais perfeitamente encontraremos Jesus Cristo. Ele está sempre em Maria, grande, poderoso, operante e incompreensível, mais do que no céu ou em qualquer outra criatura do universo. Assim, Maria Santíssima, toda mergulhada em Deus, está bem longe de se tornar um obstáculo para os perfeitos chegarem à união com Deus. Aliás, é tudo pelo contrário. Não houve até hoje, nem jamais haverá criatura alguma que nos ajude mais eficazmente nesta grande obra, seja pelas graças que para este efeito nos comunica, como diz um santo: ninguém é cheio do pensamento de Deus senão por ti. Seja por garantir-nos contra o espírito maligno em suas ilusões e trapaças. Esse parágrafo aqui é importantíssimo. Lá onde está Maria, não pode estar o espírito maligno. Um dos sinais infalíveis de que uma alma é conduzida pelo bom espírito é que possua uma grande devoção a Maria e que pense e fale nela. É esta a opinião do santo, que acrescenta que assim como a respiração é um sinal certo de que o corpo não está morto, assim o pensamento frequente e a amorosa invocação de Maria é a prova de que a alma não está morta pelo pecado. Diz a Igreja e o Espírito Santo que a conduz, que só Maria esmagou todas as heresias deste mundo. Por isso, um fiel devoto de Maria nunca cairá na heresia ou na ilusão, pelo menos formalmente, por mais que os críticos resmunguem. Poderá sim errar materialmente, tomar por verdade uma mentira e por bom o espírito maligno, ainda que mais dificilmente do que qualquer outra pessoa, mas mais cedo ou mais tarde conhecerá a sua falta e o seu erro material, e quando conhecer não se obstinará de forma alguma em crer ou sustentar o que tinha julgado verdadeiro. É um caminho traçado por Jesus. Portanto, todo aquele que, sem temor de ilusão comum às pessoas de oração, quiser avançar no caminho da perfeição e encontrar com segurança e perfeitamente Jesus Cristo, abrace de coração dilatado e espírito pronto essa devoção à Santíssima Virgem que talvez ainda não conheça, que entre nesse excelente caminho que não conhecia e que indico, pois é o caminho aberto por Jesus Cristo, a sabedoria encarnada, nosso único chefe, e os membros que o trilharem não podem enganar-se. É um caminho fácil, devido à plenitude de graça e de unção do Espírito Santo que o enche. Quem por ele caminha não se cansa nem recua. É um caminho curto que em pouco tempo nos leva a Jesus Cristo. É um caminho perfeito onde não há lama, nem poeira, nem a menor impureza de pecado. Enfim, é um caminho seguro que nos conduz a Jesus Cristo e à vida eterna, reta e seguramente, sem desvios nem para a direita nem para a esquerda. Entremos neste caminho e avancemos por ele noite e dia até a plenitude da idade de Jesus Cristo. Artigo 6º. Essa devoção dá uma grande liberdade de espírito. Sexto motivo. Essa prática de devoção dá uma grande liberdade interior àqueles que observam fielmente. É a liberdade dos filhos de Deus. Conforme Gálatas 5, 1:13, 2 Coríntios 3, 17, Romanos 8, 21. Como por essa devoção nos tornamos escravos de Jesus Cristo, consagrando-nos totalmente a Ele, nessa qualidade, este bom mestre recompensa o cativeiro amoroso em que nos colocamos da seguinte maneira: retira da alma todo escrúpulo e temor servil que só servem para espreitar, a escravizar e a confundir. Dilata o coração para uma santa confiança em Deus, fazendo ver dele seu Pai. Inspira-lhe um terno amor, inspira-lhe um amor terno e filial. Sem me deter em provar esta verdade por meio de razões, contento-me em citar um fato histórico que li na vida de Maria Inês de Jesus. Era uma religiosa jacobina do convento de Langeac, em Alverganho, e faleceu neste mesmo local em um ardor de santidade no ano de 1634. Ainda não tinha mais de 7 anos quando já sofria de grandes penas do espírito. Foi então que ouvi uma voz dizer que, se desejava ser livre de todas as suas penas e protegida contra todos os seus inimigos, deveria tornar-se o mais depressa possível escrava
escrava de Jesus e de sua santa mãe. Mal regressou a casa, deu-se inteiramente como escrava a Jesus e a sua santa mãe, embora não conhecesse até aquela data essa devoção. Tendo encontrado uma cadeia de ferro, cingiu-se com ela sobre os rins e a usou até a morte. Depois desta ação, cessaram todas as suas penas e escrúpulos. Ficou em tanta paz e liberdade de coração que ensinou esta prática a várias pessoas que nela fizeram grandes progressos, entre outros ao padre M. Oller, fundador do seminário de São Sulpício, e a outros sacerdotes e eclesiásticos do mesmo seminário. Esse foi o seminário onde São Luís Maria Grão de Montfort estudou, também passou por esse seminário. Um dia apareceu-lhe a Santíssima Virgem e pôs-lhe ao pescoço uma cadeia de ouro, testemunhando-lhe assim a alegria que sentia por ela se ter feito escrava sua e de seu filho. Santa Cecília, que acompanhava a Santíssima Virgem, disse: felizes os fiéis escravos da Rainha do Céu, porque gozarão a verdadeira liberdade. Ó Mater, te servir libertaras. Ó Mãe, servir-vos é a liberdade. Temos já 3 números aqui do Magistério, eu vou ler rapidamente para nós. Já vamos finalizar o capítulo 5º, com a graça, com a glória de Deus. É o número 3, 4, 5. Fátima, 13 de junho de 1917, a segunda aparição da Santíssima Virgem em Fátima. Ela consolava a irmã Lúcia Vidente, dizendo o seguinte: o meu imaculado coração será sempre o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. O meu imaculado coração será sempre o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Depois aqui, que ele, o Imaculado Coração de Maria, os conduz à frequência dos sacramentos. Que ele, o Imaculado Coração de Maria, os conduza à frequência dos sacramentos, pelas quais as almas são purificadas das manchas do pecado e dele defendidas. Os estimule, além disso, a reparar as inúmeras ofensas feitas à Divina Majestade. Essa aqui é uma citação da carta do Papa Paulo VI, São Paulo VI, em 13 de maio de 67. O que acontece? Aí é o resumo de todo o caminho e toda a prática da verdadeira devoção. Como eu sempre falo, amados e caríssimos irmãos e irmãs, orientando-nos, exortando-nos, primeiro a mim e a todos nós que vamos nos consagrar. Porque a prática da verdadeira devoção, a consagração, não é nada mais do que a frequência dos sacramentos, é ser defendido dos pecados com a devoção a Nossa Senhora. Aqui é o próprio Papa que está nos dizendo: o Imaculado Coração de Maria nos conduz à frequência dos sacramentos. Ou seja, não tem muita lógica consagrar-se a Nossa Senhora e não participar dos sacramentos. Por isso que é de suma importância nós clamarmos a Nossa Senhora a resolução das nossas situações que nos impedem de participar dos sacramentos. Por quê? Os sacramentos são, aí que o Papa fala, pelas quais as almas são purificadas das manchas do pecado e dele defendidas. Ou seja, os sacramentos são os meios eficazes pelo qual Deus nos concede a sua salvação nesta terra. Ele já veio, já se deu toda inteira a nós desde o momento da sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, e deixou-nos a Santa Igreja para ministrar para nós os santos sacramentos que são salvação para nós. Portanto, não haverá salvação de modo ordinário, eu estou falando aqui de modo ordinário, para católicos que já têm a consciência formada, que precisam dos sacramentos. Não haverá. Agora, porém, haverá a misericórdia infinita de Deus agindo por meio da frequência dos sacramentos, através dos seus fiéis, salvando outros que estão fora dessa consciência, aqueles que estão no mundo, no mundão, que nunca ouviram falar de igreja, de Jesus, de Deus, de nada, que estão em outras religiões e outras denominações, que não têm a consciência da importância, não da importância, da eficácia, da real necessidade que a alma tem, que a nossa alma tem da recepção dos sacramentos. Deus é assim que Ele faz, é assim que Ele age. Ele salva os outros que não têm o conhecimento pela participação desses que estão dentro, que estão ligados à videira. Lembre-se do Evangelho, lembre-se das palavras de Jesus: eu sou a videira e vós os ramos, sem mim nada
grande corredenção, a grande colaboração do ser humano na única redenção de Cristo. Ele é o único redentor, ele é o único mediador, mas com a corredenção de Nossa Senhora e dos santos. Por esse mistério dos sacramentos, a participação sacramental, nós entramos aí, nós entramos nesses ramos e nós então participamos, nós colaboramos com Deus, nós colaboramos na salvação das almas. Vejam que maravilha, nós que somos a própria miséria, ainda podemos ajudar Deus a salvar as almas. É um grande mistério da fé, mistério da fé católica que nos move o coração. Então vamos lá. Outro aqui, o número 5. Em verdade, a realidade da igreja. Não, acho que eu pulei um aqui, peraí. Sim. Número 4. Um tal de padre Cornelis van der Steen foi encarregado de examinar a ortodoxia da devoção da Santa Escravidão mariana na ocasião da divulgação da mesma feita pelo padre Stanislau na Polônia, o qual foi inteiramente aprovado. Então esse padre ele estudou, aprofundou teologicamente os escritos da verdadeira devoção e viu que estavam totalmente sem erro algum. Aliás, agora não me recordo o nome do Papa, mas quando nós tratamos nas formações anteriores à leitura e à meditação do tratado, o Papa disse que não há erro algum teológico nos escritos de São Luís Maria Grande de Montfort, confirmando também o que esses dois padres aqui, tendo feito esses estudos, comprovaram. Então a igreja só sempre confirma. Número 5, que em verdade a realidade da igreja não se esgota na sua estrutura hierárquica, na sua liturgia, nos seus sacramentos, nas suas ordenações jurídicas. A sua íntima essência, a fonte primeira da sua eficácia santificadora, deve buscar-se na sua mística união com Cristo, união que não podemos pensar dissociada daquela que é a mãe do Verbo encarnado, que é o próprio Jesus, e que o próprio Jesus Cristo quis tão intimamente unida a si para a nossa salvação. O que a igreja está falando aqui? Que não adianta pensar em unir-se a Jesus sem unir-se também a Nossa Senhora. Em outras palavras, mas que vou botar no nosso português aqui mais clarinho, porque às vezes as palavras de teologia ficam um pouco complicadas para nós. De modo que é na visão da igreja que deve enquadrar-se a contemplação amorosa das maravilhas que Deus operou em sua Santa Mãe. E o conhecimento da verdadeira doutrina sobre Maria constituirá sempre uma chave para a exata compreensão do mistério de Cristo e da igreja. Esse aqui é uma citação também do Papa Paulo VI, na terceira sessão do Concílio Vaticano II, no ano de 64. Então, sempre confirmando. Aqui, artigo 7, não é isso? Esta devoção causa grandes vantagens para o nosso próximo. 7º motivo. Outro motivo que nos pode levar a assumir o compromisso de abraçar essa devoção está nos grandes bens que dela receberá o nosso próximo. Por esta prática, exercemos a caridade para com ele de uma maneira eminente, pois damos-lhe, pelas mãos de Maria, o que temos de mais caro, ou seja, o valor satisfatório e impetratório de todas as nossas boas obras, sem excluir o mínimo bom pensamento ou mais leve sofrimento. Consentimos que todas as satisfações que adquirimos e havemos de adquirir até a morte sejam aplicadas segundo a vontade da Santíssima Virgem, ou pela conversão dos pecadores, ou pela libertação das almas do purgatório. Não será isto amar perfeitamente o nosso próximo? Não é isso ser verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, que se reconhece pela caridade? Não é este o meio de converter os pecadores sem perigo de vaidade, de libertar as almas do purgatório, quase sem fazer mais nada, além do que nos impõe os deveres de Estado? Para se apreciar a excelência deste último 7º motivo, seria preciso conhecer o bem que é a conversão do pecador ou a libertação de uma alma do purgatório. É um bem infinito, maior do que criar o céu e a terra, pois é dar uma alma à posse de Deus. Quando por esta prática se livrasse apenas uma alma do purgatório durante toda a vida, ou se convertesse apenas um pecador,
não bastaria isso para levar todo homem verdadeiramente caridoso a abraçá-lo? Mas é preciso notar que as nossas boas obras, passando pelas mãos de Maria, recebem um aumento de pureza e, por conseguinte, de mérito e de valor satisfatório e impetratório. Tornam-se assim muito mais eficazes para aliviar as almas do purgatório e converter os pecadores do que se não passassem pelas mãos virginais e generosas de Maria. O pouco que por ela se dá, sem vontade própria e com a caridade muito desinteressada, torna-se verdadeiramente poderoso para aplacar a cólera de Deus e atrair a sua misericórdia. Na hora da morte, verificar-se-á que uma pessoa realmente fiel a esta prática terá livrado por este meio muitas almas do purgatório e convertido muitos pecadores, embora só tenha praticado as ações ordinárias do seu estado. Que alegria no momento do juízo, que glória para a eternidade. Artigo 8º, essa devoção é um meio admirável de perseverança. 8º motivo, enfim, o que de certo modo nos impelirá mais fortemente ainda para essa devoção à Santíssima Virgem é ser ela um meio admirável para perseverarmos na virtude e sermos fiéis. Por que é que a maior parte das conversões dos pecadores não são duradouras? Por que recaem eles tão facilmente no pecado? Por que é que a maior parte dos justos, em vez de ir em virtude e de alcançar novas graças, perdem muitas vezes as poucas virtudes e graças que possuem? Essa desgraça provém, como já acima mostrei, de que estando o homem tão corrompido, tão fraco e tão inconstante, se fia em si mesmo, se apoia nas suas próprias forças e se julga capaz de guardar o tesouro das suas graças, virtudes e méritos. Por meio dessa devoção, confiamos na Santíssima Virgem, sabemos como ela é fiel. Tudo o que possuímos, tomamos-la como depositária universal de todos os nossos bens, da natureza e da graça. Confiamos a sua fidelidade, apoiamos-nos no seu poder e fundamos na sua misericórdia e caridade, a fim de que conserve e aumente as nossas virtudes e méritos, apesar dos esforços que o demônio, o mundo e a carne fazem para nos roubar. Dizemos-lhe como um bom filho a sua mãe, e fiel servo a sua senhora: minha boa mãe e senhora, reconheço que, por vossa intercessão, recebi até hoje mais graças de Deus do que merecia. A minha triste experiência me ensina que trago este tesouro num vaso muito frágil e que sou demasiado fraco e miserável para o conservar em mim. Recebei, por favor, em depósito tudo quanto possuo e conservai-me por vossa fidelidade e poder. Se me guardardes, nada perderei. Se me sustentardes, não hei de cair. Se me protegerdes, estarei ao abrigo dos meus inimigos. É o que diz São Bernardo em termos formais para nos inculcar esta prática. Quando ela vos sustém, não caís. Quando vos protege, nada temeis. Quando vos conduz, não vos cansais. Quando vos é favorável, chegais ao porto da salvação. São Boaventura parece nos dizer a mesma coisa em termos ainda mais formais. A Santíssima Virgem, diz ele, não é apenas detida na plenitude dos santos, mas ela retém e guarda os santos na sua plenitude para que esta não diminua. Impede que as suas virtudes se dissipem, que os seus méritos pereçam, que se percam as suas graças e que os demônios desfaçam o mal. Enfim, impede que nosso Senhor os castigue quando pecam. Essa é bom. É muito bom, muito consolador saber disso. A Virgem Santíssima é a Virgem fiel, que pela sua fidelidade a Deus repara as perdas causadas pela infiel Eva, por sua infidelidade. Obtém de Deus a fidelidade e a perseverança a todos os que se lhe dedicam, pelo que um santo a compara a uma âncora firme, que os retém e impede de naufragar no meio do mar agitado deste mundo, onde tantos perecem por não se segurarem a esta âncora sólida. Nós ligamos as almas à vossa esperança como a uma âncora firme. São Boaventura. Foi a ela que os santos que se salvaram mais se amarraram e mais amarraram os outros para perseverar na virtude. Felizes, pois, 1000 vezes felizes os cristãos que agora se agarram fiel e inteiramente a Maria, como a uma âncora firme. As investidas das tempestades deste mundo não os farão naufragar, nem perder os seus tesouros celestes. Felizes os que se acolhem a ela, como a arca de Noé. As águas do dilúvio do pecado que afogam a tantos não os prejudicarão, porque repete a Santíssima Virgem com a sabedoria:
aqueles que em mim trabalham na sua salvação não pecarão, conforme Eclesiástico 24:30. Felizes os pobres filhos da infeliz Eva, que se ligam à mãe e virgem fiel, que sempre permanece fiel e nunca se desmente. Ela permanece fiel, não podendo negar-se a si mesma. Ela ama sempre os que a amam, com amor não apenas afetivo, mas efetivo e eficaz, porque os impede, por meio de graças abundantes, de recuar na virtude ou de cair no caminho, perdendo a graça de seu filho. Esta boa mãe recebe sempre por pura caridade tudo que lhe damos em depósito, e uma vez que o recebeu como depositária, é obrigada em justiça a não guardar, em virtude do contrato de depósito. Do mesmo modo que uma pessoa a quem eu tivesse confiado 1000 moedas de ouro seria obrigada a guardá-las, e se por negligência viesse a perdê-las, em boa justiça seria ela a responsável. Mas não, nunca a fiel Maria deixará perder por negligência o que se lhe tiver sido confiado. Seria mais fácil passarem o céu e a terra do que ela ser negligente e infiel para com os que nela confiam. Ó pobres filhos de Maria, a vossa fraqueza extrema, grande a vossa inconstância e bem corrompida a vossa natureza, fostes tirados, é certo, do mesmo barro corrompido que os filhos de Adão e Eva, mas não desanimeis por isso, consolai-vos e alegrai-vos. Eis que vos ensino este segredo desconhecido da maioria dos cristãos, até mesmo dos mais piedosos. Não guardeis o vosso ouro e a vossa prata nos vossos cofres, já forçados pelo espírito maligno que vos roubou. Eles são pequenos, velhos e fracos demais para guardar tão grande e precioso tesouro. Não ponhais a água pura e cristalina da fonte nos vossos vasos estragados e infectados pelo pecado. Se o pecado já não existe em vós, ficou pelo menos o seu odor, e a água se contaminará. Não deiteis os vossos vinhos finos em vossos tonéis velhos, que já foram cheios de mau vinho, ficariam estragados e em perigo de se perderem. Embora me compreendais, almas predestinadas, quero falar mais claramente: não confieis o ouro da vossa caridade, a prata da vossa pureza, as águas das graças celestiais e o vinho dos vossos méritos e virtudes a um saco roto, a um cofre velho e arrombado, a uma vasilha estragada e contaminada como sois vós. Caso contrário, sereis roubados pelos ladrões, isto é, pelos demônios, que procuram e espiam noite e dia o tempo propício para o fazer. Caso contrário, estragareis pelo mau odor do vosso amor próprio, da confiança em vós mesmos e da vossa própria vontade, tudo que de mais puro Deus vos dá. Colocai, lançai no seio e no coração de Maria todos os vossos tesouros, todas as vossas graças e virtudes. Ela é vaso espiritual, vaso honorífico, vaso insigne de devoção. Depois que o próprio Deus se encerrou neste vaso, com todas as suas perfeições, tornou-se todo espiritual e fez-se a morada das almas mais espirituais. Tornou-se honorífico e trono de honra dos maiores príncipes da eternidade. Tornou-se insígne em devoção e a morada das mais ilustres em doçura, em graças e virtudes. Enfim, tornou-se rico como uma casa de ouro, forte como a torre de Davi e puro como a torre de marfim. Agora me lembro da ladainha de Nossa Senhora, né? Vaso espiritual, vaso honorífico, rogai por nós, torre de Davi, torre de marfim, rogai por nós, casa de ouro, arca da aliança, rogai por nós. E continua a nossa bela ladainha Nossa Senhora, que nós vamos rezar nos exercícios espirituais que já vão se aproximar, já. Vamos finalizar o tratado para entrarmos logo nos exercícios espirituais e, enfim, nos consagrarmos totalmente à nossa boa mãe. Número 179. Como é feliz aquele que deu tudo a Maria, que se confia e abandona em tudo e por tudo em Maria. É todo dela e ela é toda dele. Pode dizer ousadamente como Davi: Maria foi feita para mim, ou como discípulo amado, eu recebia como toda a minha riqueza. Ou como Jesus Cristo: tudo que é meu é teu e tudo que é teu é meu, conforme o Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 10. Se ao ler isto, algum crítico imaginar que falo com exagero e
levado por devoção desmedida, pobre dele, não me compreende, ou porque é um homem carnal, que não entende as coisas do Espírito, ou porque pertence ao mundo e não pode receber o Espírito Santo, ou porque é orgulhoso e crítico e condena ou despreza tudo que não entende. Mas as almas que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus e de Maria, essas compreendem-me e apreciam, e é para elas que eu escrevo. No entanto, retorno à matéria interrompida, dizendo a uns e a outros que Maria Santíssima é a mais honesta e liberal de todas as simples criaturas. Nunca se deixa vencer em amor e liberalidade. Em troca de um ovo, diz um santo, ela dá um boi. Quer dizer, por pouco que se lhe der, ela dá muito mais daquilo que recebeu de Deus. Se, pois, uma alma que se lhe entrega sem reservas, ela também se lhe dá toda. Ela também se dá por inteiro. Contanto que a alma ponha nela, sem presunção, toda a sua confiança, trabalhando por sua vez em adquirir as virtudes e vencer as suas paixões. Que os fiéis servos da Santíssima Virgem digam, portanto, com a ousadia de São João Damasceno: tendo confiança em vós, ó Mãe de Deus, serei salvo. Tendo a vossa proteção, nada temerei, com o vosso socorro combaterei, e porei em demandada os meus inimigos, porque a vossa devoção é uma arma de salvação que Deus dá aos que quer salvar. Aleluia, glória a Deus. Eu não consigo tirar aleluia nesse tempo, está parecendo complicado para mim. Glória a Deus. Então, finalizamos o capítulo 5. Vamos avançando, amados e caríssimos irmãos e irmãs. Eu acho que tinha mais 2 numerozinhos aqui do magistério. Vamos finalizar? Sim. Não, acho que aqui está falando só da consagração imaculada próxima de Maria, no ofício de Nossa Senhora, nada que vai ficar para nós. Temos que ter em mente que nós, nos consagrando totalmente ao coração de nossa boa mãe, iremos sim estar ajudando Jesus e a própria Santíssima Virgem no cumprimento da profecia de Fátima. Por fim, o meu imaculado coração que me fará. Amanhã, a solenidade da Anunciação do Senhor, e o Papa Francisco estará consagrando a Rússia e a Ucrânia a esse doce imaculado coração, e nos unimos em oração, nos unimos com fervor, nos unimos sabendo que estaremos sim ajudando a Nossa Senhora, ajudando na salvação das almas com a nossa consagração. Se ela for verdadeira, se ela for de um desejo sincero de conversão, de abandonar o pecado, a vida velha, da frequência dos sacramentos, é isso que mais importa. Pedimos a bênção de nossa Mãe do Céu. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Até a próxima, se Deus quiser. Faltam 3 capítulos. 3 capítulos apenas, capítulos pequenos. 6º, 7º, 8º. Finalizamos nosso livro e vamos tratar das aparições marianas e já vamos dar início aos exercícios espirituais para a nossa consagração. Até a próxima, se Deus quiser, amados e caríssimos